Ciao ragazzi! Eu sou Renata. E eu sou João. E hoje a gente... certidão de nascimento. Sou cidadão! Hoje a gente veio fazer um vídeo que foi muito pedido no Instagram, que é porque a gente resolveu largar tudo no Brasil e vir morar na Itália. Antes de começar, eu acho legal a gente se apresentar, falar um pouquinho sobre a gente. Pode começar, depois eu falo. Bom, chamo-me João Vitor, sou bacharel em Direito, meu último trabalho relacionado à área foi como estagiário de pós-graduação do Ministério Público Estadual. Fiquei lá por 2 anos e adorei a experiência que tive de trabalho. E por enquanto é isso. Meu nome é Renata, eu tenho 28 anos, eu sou advogada. Atualmente eu trabalho no escritório em São Paulo como advogada bilíngue na área do direito do consumidor. Nós somos um casal, nós estamos juntos há 12 anos. A gente se conheceu na escola. Só 12? A gente se conheceu na escola, no 2º ano do ensino médio, começamos a namorar, estamos juntos desde então. Temos 4 anos de casados, 3 gatinhos que vieram com a gente pra Itália. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo específico, vocês já devem saber que a gente trouxe os gatinhos porque tem todos os outros vlogs que a gente postou, né? Mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre todas as burocracias, tudo que a gente fez pra trazer os gatinhos pra cá, deixa aqui nos comentários que a gente grava também e posta, tá bom? E basicamente, como é que surgiu essa ideia da gente ir pra Itália? Primeiro porque Renata tem ancestralidade de descendência italiana. O avô dela é italiano. Então, sempre circulou a possibilidade de, no mínimo, visitar a Itália, né? Sim. Ter como prioridade visitar a Itália. E eu sempre falei com o Renato, você deveria estudar italiano, você estudou outra língua ao invés de italiano primeiro, a gente tem que procurar mais sobre isso. E como Renata é neta de italiano, eu já tinha a cidadania já desde o nascimento, era um facilitador vir para a Itália. Eu tinha cidadania, mas a gente até então nunca tinha pensado de forma concreta em morar fora. A gente sempre quis morar fora. A gente chegou a conversar sobre isso um pouco no ensino médio, porque a tia de João mora aqui na Itália, então a gente chegou a conversar sobre fazer faculdade aqui e tal, mas a gente era muito novo, então acabou não dando certo, ficou por isso mesmo. Só que como a gente fez direito, acaba que é uma área que é muito específica do país em que você estuda. Então a gente sabia que se a gente fosse morar fora, a gente não conseguiria revalidar nosso diploma. A gente até consegue, depois a gente fala sobre isso, mas é muito complexo. Então a gente acabou deixando um pouco... Nova. Exato. A gente acabou deixando um pouco esse pensamento de lado. Só que teve um marco que fez a gente querer morar fora, que fez a gente se organizar pra vir, que foi a gente resolveu que a gente queria ter filhos, e aí a gente colocou na ponta do lápis tudo que seria necessário pra gente ter um filho do jeito que a gente queria, com o mesmo nível de educação que a gente teve escola particular, a gente fez curso de línguas, eu fazia esporte, tocava um instrumento musical. Infelizmente, nada disso é proporcionado pelo Estado. Meus pais pagaram por tudo isso, nossos pais pagaram por tudo isso. E a gente percebeu que ia ser extremamente caro ter um filho no Brasil, porque tá cada vez mais caro garantir tudo isso, que é o básico, mas infelizmente a gente não tem um básico de qualidade no país. A gente acaba tendo que pagar por fora para ter uma qualidade melhor nos serviços. A escola particular tá caríssima e a gente sabe que a escola particular, mesmo sendo caríssima, também não é completa, então a gente teria que pagar tudo isso por fora. Ainda tem plano de saúde, todas essas coisas. A gente teve alguns problemas com segurança quando a gente morava no Brasil, a gente teve alguns traumas com segurança. Então a gente acabou percebendo que a gente não queria essa realidade, que pra gente concretizar nossos desejos, inclusive de viagem, de ter filho, seria muito complicado ficar no Brasil. Infelizmente, o país está muito inseguro, então a gente passou por um problema com isso e a gente via que a gente teria que pagar também pela segurança. E acaba que mesmo que você tenha acesso a tudo isso no Brasil e um bom salário, você acaba vivendo em uma bolha, porque você precisa se proteger, entre aspas, da insegurança do país.
Então a gente não queria também que nossos filhos fossem criados dentro de uma bolha, de colégio particular e de condomínio fechado. Não era essa vivência que a gente queria proporcionar para os nossos filhos, então a gente acabou optando por vir, porque a gente sabia que, óbvio, eu não sugeriria para ninguém que quer ficar rico vir para a Itália, não sugeriria. Não é esse tipo de... Não foi isso que a gente pensou. Exato. Eu acho que são 2 pilares que a gente pensou logo de cara. Economia melhor para questões de ter um filho e não ter que pagar essa parte da assistência estatal, de realmente ter uma assistência de fato numa escola pública de qualidade, de ter segurança. Eu coloco tudo junto na economia para fechar no geral, né? E o outro pilar foi a segurança. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de poder andar ou correr no parque, que foi o que a gente mais fez aqui nesse primeiro mês de Itália, que a gente já está um mês já aqui. É o próximo vídeo, calma. Sim, mas é só para contextualizar. Sim. E o que a gente mais fez foi andar, e a gente pode andar... Ontem a gente foi na pizzaria, 9 horas da noite, comemos, ficamos lá um tempão e voltamos 10 horas da noite andando. A pizzaria fica umas 4 ou 5 quadras daqui. Quando a gente quer ir nos lugares, a gente olha 1,5 km de distância, vamos a pé. E a gente só vai a pé, entendeu? Eu tava em videochamada com meus pais. No caminho pra casa. Então, assim, isso é outra coisa, sabe? É outra realidade. A gente tá tão acostumado. Inclusive, isso é uma coisa que, já estando aqui, pra mim era muito estranho, porque o parque que a gente vai, no Brasil eu não iria, sabe? Porque ele tem vários pontos que no Brasil seriam pontos de um eclipse de gato. No Brasil seriam pontos de perigo, de atenção, que a gente não passaria, sabe? Então existem situações, ignorem o rabo, tá, gente? Por isso que o canal é Entre Gatos e Gelatos. No Brasil, a gente fica muito tenso nesses lugares. E a gente não vai, eu mesmo não ia. A gente morava muito perto de um parque em Salvador e a gente nunca foi caminhar lá, porque a gente tinha medo de assalto e tal. E eu ainda me pego muito tensa nesses lugares, porque a gente tá acostumado a passar por essa situação de perigo e de estar muito atento no Brasil. E eu tenho que ficar me moderando, olhando as pessoas ao redor, sabe? Eu olho as pessoas ao redor, eu vejo que tá todo mundo tranquilo, eu fico tranquila também. Mas a gente é muito acostumado com insegurança e estar aqui e ter essas possibilidades já tá valendo super a pena. Nesse primeiro mês, assim, demais. Com relação à escolha da Itália, você já deu um pequeno spoiler. Mas por que a gente escolheu a Itália para morar especificamente? Primeiro, por conta da facilidade da cidadania. A gente já tinha um inglês fluente, poderia ser em outro país, mas seria muito mais caro e mais complicado o processo de migração. A gente chegou a cogitar. A Itália não foi a nossa primeira opção. Quando a gente resolveu morar fora, o primeiro país que a gente olhou foi o Canadá. Porque tinha algumas pessoas que a gente conhecia que estavam no Canadá, a gente acompanhava e tal, eu achava interessante. Na Austrália também. A gente pensou na Austrália também. Só que qual o problema desses países pra gente? Aqui eu tenho cidadania, então eu não preciso de nada, assim. Eu só vim, João veio e agora a gente precisa alugar um apartamento para que ele tenha cidadania e só. O dinheiro que a gente trouxe foi só o dinheiro que a gente precisava para sobreviver nesse começo e é isso, que já não é pouco, mas poderia ser muito mais. Esses países que a gente citou, tanto o Canadá quanto a Austrália, a gente pesquisou como a gente faria para morar nesses países e a forma mais fácil, que é como a maioria das pessoas fazem, como casal, é que um vá com visto de estudante e aí o outro vai com visto de trabalho para acompanhar a pessoa que está indo estudar. Só que acaba ficando muito caro, porque você precisa pagar a faculdade lá. Então você tem que levar pelo menos 2 semestres de faculdade, mais o valor, né, que você precisa para sobreviver. Não tem que seja barato também. Não, mas é tipo metade do valor que a gente juntaria para ir para lá. Então, isso pesou bastante, porque ia ser muito dinheiro que a gente ia precisar juntar. Terremoto de Naruto. Ia ser muito dinheiro que a gente ia precisar juntar por conta dessa questão. Naruto. Bem Naruto. E, além disso, a gente viu que o valor dos aluguéis eram muito caros no Canadá. E, enfim, tinha essa questão de trabalho. E, enfim, ia ficar muito caro. E aí a gente cogitou a Itália. Eu sempre gostei mais da ideia de vir pra Europa, não vou mentir. Porque eu gosto muito da facilidade de viajar que tem aqui, né?
E eu gosto muito de viajar. Meu sonho sempre foi viajar o máximo possível. Então, eu sempre gostei muito da ideia de vir pra cá. João, acho que gostava mais da ideia do Canadá e Austrália. Mas acabou que eu ganhei. Estados Unidos, né? Ou os Estados Unidos. Algum... Mas acabou que eu ganhei e a gente acabou vindo pra cá. E foi uma boa escolha, até então a gente tá gostando muito, mas isso será o próximo vídeo. Com relação ao pré-mudança, quais foram os maiores medos e dúvidas que a gente teve antes de vir pra cá? Dinheiro. Basicamente, eu acho que a insegurança de todo mundo que está migrando é a questão financeira, porque, querendo ou não, é o que vai te dar segurança no outro país e é o que te deixa ansioso para que as coisas aconteçam. E eu acho que no primeiro momento foi isso, porque o fato da cidadania, boa parte da Europa ser ius sanguinis, que é o direito de sangue, né, facilita muito para quem tem a descendência europeia. É como se fosse um cidadão europeu igual, e é de fato. Mas para ter essa analogia fácil, é como se não tivesse fronteiras entre o Brasil e a Itália. Pra gente, no nosso caso, por conta da cidadania. É como se a gente estivesse, entre aspas, mudando de estado. Porém, é muito mais caro por causa do euro. E por conta das burocracias. Eu acho que nesse período de pré-mudança sempre bate umas dúvidas, assim, sabe? Se vale a pena de fato. A gente sempre foi muito próximo da nossa família. Isso é algo que pesa pra gente estar distante deles. Tanto que a gente tá constantemente ligando pra todo mundo de vídeo. A gente pensa nisso também com relação até aos filhos, que foi um dos motivos que a gente quis vir. Essa questão da distância, dos familiares, de não ter esse núcleo tão perto. A gente, obviamente, se questiona, a gente tem uma ansiedade, um medo das coisas não darem certo, porque a gente muda absolutamente tudo quando a gente chega aqui. Eu vim trabalhando, eu trabalho de home office, mas nossa intenção, obviamente, não é manter o meu trabalho do Brasil, porque quando a gente faz a conversão do salário, é muito baixo. Então, a gente chegou aqui, a gente foi procurar emprego, tem que procurar apartamento, inclusive a gente ainda não tem apartamento, a gente tá no Airbnb. Então a gente fica com muito medo do tempo também das coisas, de quanto vai demorar. Meu contrato não é válido pro Brasil ou para o aluguel. Para realizar contratos de aluguel aqui. Eles têm várias exigências, então é bem complicado. E aí a gente tem que reestruturar toda a nossa vida, né? Que em teoria estava reestruturado no Brasil. Então, obviamente, que bate essa dúvida, bate esse medo. Mas eu acho que vale muito a pena, se é o que você quer de fato, se você se enxerga nessa situação de que você se sente confortável buscando e se jogando, sabe? Porque é meio isso, não tem você problema se joga. Com a cultura do país que você tá migrando. Eu acho que existe toda uma pesquisa por trás, isso é importantíssimo. Mas eu acho que vale muito a pena, se é o que você quer de fato, se você quer ter essa experiência de morar fora, você se jogar. Porque a gente tem só um mês aqui, a gente vivenciou muita coisa já, a gente aprendeu muito mais sobre a cultura italiana do que, obviamente, do que o que a gente já tinha estudado. Muito mais do italiano. O italiano a gente se desenvolveu, nossa, demais, super. A gente vivenciou várias coisas, comeu várias coisas diferentes, foi em vários lugares diferentes, viu muita coisa bonita, muita natureza. E a gente nem viajou tanto assim, a gente fez só pequenos passeios. Então eu acho válido. A gente tem medo, óbvio, mas vai com medo mesmo, né? E eu acho que a gente chegou num ponto que eu tenho hoje 29 anos. E antes do planejamento, a gente pensava assim, agora eu tenho 27, então dá pra planejar e dá pra ir, ainda dá pra ir tranquilo, né? Porque se a gente fosse com uns 30 e poucos, já com filho, talvez isso ia pesar mais do que agora, né? Com o privilégio de ter só a gente e os gatos. Exato. Inclusive a gente pode também deixar depois... fazer um vídeo depois sobre como foi essa preparação, né? Todos os documentos que a gente precisou juntar, quanto dinheiro a gente sugere que se junte, tudo direitinho. Deixa aqui nos comentários também, que a gente já faz esse vídeo. Uma dica, se você pudesse dar uma única dica para uma pessoa que tá vindo pra cá também, qual seria a dica que você daria? Estudar ao máximo o italiano. Sim, definitivamente. Quanto mais tempo eu passo aqui, mais eu vejo a importância de você ter o melhor italiano possível. Porque você vai precisar resolver tudo em italiano aqui. E, por exemplo,
Se vocês não viram o nosso vlog, inclusive vai ver o vlog, que já tem vários vlogs aqui no canal com esses primeiros dias, a gente chegando, passeios, organizações e tudo mais. Mas logo que a gente chegou, Naruto, que inclusive já causou vários problemas aqui nesse vídeo, ele fugiu. Tem tudo explicado direitinho no canal, mas ele fugiu, ele se escondeu na cantina aqui embaixo, né, no porão que tem no condomínio. Ficou desaparecido 3 dias e a gente teve que resolver isso. E eu fiquei me imaginando, né, me perguntando esses dias, imagina, se eu não falasse italiano, como era que eu ia resolver essa situação? Porque a gente já tava numa situação de que a gente tava pedindo ajuda pra todo mundo aqui no condomínio, pra abrir a cantina, pra ver onde tava e tudo mais. E aí, imagina, a pessoa você já tá nessa situação de pedir ajuda e a pessoa ainda ter que tentar entender o que você tá querendo dizer. Então, assim, o italiano é imprescindível. Se você quer se mudar pra cá... E não tem problema se você não tem um italiano perfeito. Faça o melhor que você pode, mas tenha como prioridade a língua, mesmo que você não esteja preparado financeiramente. Eu acho que se você se preparar no país que for, primeiro, na primeira ter como prioridade a língua, eu acho que vai ajudar bastante. Primeiro porque mesmo que você não tenha o valor, pode ser que você consiga um trabalho à distância. Faz toda a diferença você ter o italiano, inclusive, pra tudo, mas pra trabalho. Então, assim, se você me diz hoje, Renata, eu quero me mudar pra Itália, sei lá, eu quero me mudar pra Itália. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Compre um curso de italiano, antes de qualquer coisa. Porque, primeiro que isso vai te ajudar um pouco com a cultura da Itália, porque você vai estudar isso também no curso. Pode ser o curso mais barato que tenha, mas compre um curso de italiano, foque em fazer o curso de italiano. Você pode estudar de graça? Pode, mas compre, porque quando você compra, você sente no bolso, aí você faz o curso, entendeu? Então, compre o curso e comece a estudar, porque quanto mais italiano você tiver, melhor pra você. A outra coisa também que eu tenho de dica pra dar, João deu a dica dele que foi o italiano, a minha se organize financeiramente, porque isso vai fazer muita diferença na sua segurança e na sua tranquilidade aqui na Itália. A gente tá com dinheiro suficiente pra se manter aqui por um tempo. E mesmo assim a gente tá super agoniado e ansioso com várias coisas que a gente ainda tem pra resolver. Tipo, a gente tá no Airbnb, tem que alugar apartamento, enfim. Eu fico imaginando se eu tivesse trazido, sei lá, 500 euros, 1000 euros, como tem gente que diz que vem pra cá com esse valor. Depois a gente pode falar sobre isso, mas a Itália é um país muito burocrático pra você vir legalmente, né? Então, se você tá planejando fazer tudo certinho, você tem que separar um bom valor financeiro. Com certeza. E pra você ter tranquilidade, porque as coisas aqui, todas as coisas aqui levam tempo. Então, pra você conseguir alugar um apartamento, leva tempo, porque você vai ter que encontrar alguém que te aceite, porque é basicamente isso. Não é como no Brasil que você chega lá e paga e pronto. Aqui a pessoa tem que te aceitar, tem vários requisitos que eles exigem. Tem gente que não aceita gato, por exemplo, não aceita animal. Tem gente que não aceita criança. Então, assim, tem todas essas dificuldades. Você tem que pagar caução, tem que pagar... Os meses de antecipação. Exato. Tem que pagar caução, tem que pagar a imobiliária. No nosso caso, que a gente é imigrante e não tem o contrato de trabalho, a gente oferece meses antecipados a mais, né? Pagando à frente pra ver se eles liberam o apartamento pra gente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E, além disso, ainda tem que levar em conta a sua sobrevivência. Então, assim... tem que juntar o máximo de dinheiro possível. O máximo possível, assim. Eu acho que todo mundo que eu vi vídeo, assim... o que você se arrepende da sua migração? Todo mundo fala, eu deveria ter me preparado melhor financeiramente. Eu acho que todo mundo sempre vai pensar isso, independente de quanto dinheiro juntou. Porque dinheiro italiano, quanto mais, melhor, sabe? Então, assim, óbvio, quanto mais dinheiro você trouxer, mais confortável você vai ter. Até porque você tá migrando para uma economia que é 6 vezes a mais que sua moeda. Então, assim, não tenha pressa com relação a isso. Se você tiver que esperar 5 anos para conseguir juntar dinheiro suficiente para vir para cá, espere 5 anos. Porque é melhor você estar no Brasil se preparando 5 anos para vir e vir com dinheiro suficiente para você ficar tranquilo, do que você vir com pouco dinheiro e isso ser algo para te deixar ainda mais ansioso. Porque esses primeiros meses, primeiros dias e tudo mais, é de pura ansiedade. Porque você tem tudo pra resolver. Principalmente se você vem como a gente veio como casal, com gatos, né? Então, estamos em família, então tem esse... Isso talvez nem seja um fator tanto pra dar certo, porque tem gente que conta essas histórias que veio pra cá com 1.000, com 500 euros e deu certo. Mas pra mim é uma questão de tranquilidade mesmo, sabe? De você... conseguir lidar com os perrengues melhor, enfim, ter essa segurança. Finalizando nossa conversa,
Eu acho que é importante dizer que se você pretende migrar para outro país, não migre com a sensação de que seus problemas serão resolvidos. Tipo, eu tô indo porque eu tenho muitos problemas no Brasil e eu não vou ter esses problemas. Ou não que é vai assim. Encontrar a felicidade no migrar. Nem migre buscando felicidade. Porque, primeiro, que esses primeiros meses são só perrengue, tá? É só resolução de problema. Então, se você tinha problema no Brasil, você vai ter 3 vezes mais aqui. Então, não deve ser esse o intuito de você migrar. Eu acho que, pra Itália especificamente, que é pra onde a gente veio, é interessante você ver se você busca segurança, porque realmente aqui é muito mais seguro do que o Brasil. Se você busca uma boa qualidade de vida com relação à alimentação, porque os produtos alimentícios aqui são baratos e são de muita qualidade. Se você busca qualidade de vida com relação à possibilidade de passear no parque, que é o que a gente faz todos os dias, fazer caminhada, No ver geral, natureza. Não é só a qualidade, não é só a diferença da economia da moeda ter um valor 6 vezes maior. Até porque você vai gastar em euro aqui. Tudo no mercado é 1 euro pouquinho, 2 euros, 3 euros. Então cada item. Não tem um item que é fora a alimentação básica, que é leite, pão, macarrão, que é abaixo de 1 euro. Mas não tem muito item assim, que é 50 centavos, 40 centavos, 30 centavos. Não tem muito item assim. Basicamente, todos os itens viram em torno assim, de 1 a 2 a 3 euros. Mas você tem certeza de que mesmo que você compre o item mais barato do mercado, não vai ser ruim, sabe? As coisas, tudo que a gente comprou, mesmo sendo o mais barato possível, eram coisas de qualidade, assim, de muita qualidade. No geral, aqui na Itália, mas isso vale para toda a Europa, para a União Europeia, né, no caso, tem que passar por um crivo de qualidade e de inspeção que às vezes deixa a desejar no Brasil. Às vezes a fiscalização e a inspeção não é feita da forma correta. E aqui a qualidade dos produtos, no geral, tanto no mercado, tanto para coisas básicas de caderno, lápis, o critério que é utilizado para a qualidade de todas as coisas que são vendidas aqui, que são utilizadas pelo próprio italiano ou para o cidadão europeu da União Europeia, é bem maior. Então você vai ter esse tipo de coisa quando você migrar para algum país da União Europeia, principalmente aqui na Itália, porque a Itália é muito parecido culturalmente com o Brasil, porque foi muito italiano para o Brasil e a gente não percebe quando está no Brasil, mas tem muita coisa, tem muita cultura italiana, tem muito... Quando você sai aqui parece que você está em São Paulo. E eu acho que a busca de quem quer migrar deve ser talvez pela experiência de você morar em outro país, pela experiência de você vivenciar outra cultura, de falar outra língua 24 horas por dia, pela busca aqui para a Itália especificamente de qualidade de vida, porque eu acho que não é um país para você enriquecer, os salários não são altíssimos, mas ao mesmo tempo a diferença salarial não é grande entre grupos sociais diferentes, então você tem acesso à cultura, tem acesso a balé, orquestra, tudo isso por um preço acessível. E tem acesso, porque às vezes no Brasil nem por um preço não acessível não tem. Então, museu, arte, arquitetura bonita, tudo isso de forma organizada e, enfim, ampla, e viagem, tudo isso de forma acessível. Eu acho que basicamente a busca deve ser essa, sabe? Se a sua busca é por felicidade, eu vou ser feliz na Itália, talvez você deva ser feliz primeiro onde você tá, pra depois vir, porque, enfim, acho que não é esse o caminho. Se você quer ficar rico, também não é o caminho, talvez. Todos os lugares têm problemas, você também vai ter que lidar com esses problemas. Quando você migra, você tem muitos problemas pra lidar, porque, enfim, você tem que reconstruir sua vida aqui sem conhecer ninguém. Mas basicamente é isso. Se é o que você busca e se é o que você quer, se organize muito bem, estude bastante o país, a cultura, como as pessoas se comportam, como se alimentam, porque isso vai ser a sua realidade daqui pra frente. Então, quanto mais você souber daí, melhor. Quanto menos você se surpreender, eu acho, chegando no lugar que você tá indo migrar, melhor, porque significa que você estudou bastante e de fato sabe que aquilo combina com você. Então, basicamente, se organize, se estruture, estude, junte dinheiro, aprenda a língua e se jogue, porque vale muito a pena. A gente tá gostando bastante da experiência. Tá sendo enriquecedor e por enquanto tá sendo maravilhoso. E eu acho que continuará maravilhoso porque é o que a gente se propôs a fazer.
E a gente vai fazer dar certo. Estamos abertos a esse tipo de experiência. Com certeza. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para poder ver os próximos. Deixa o seu like se você gostou aqui. E deixa nos comentários o que você pretende ver aqui no Instagram. Como é a sua experiência, se você já veio. Se você está se organizando para vir, o que você está fazendo para se organizar. Deixa dicas para quem também está nesse caminho aí, que é sempre bom. E veja os nossos vlogs, gente, que estão legais também. Tem vlog de passeio, tem vlog de perrengue, tem vlog de tudo aqui. Beijo pra vocês. Arrivederci. Arrivederci.